Mumu Invencível. Capítulos 120 ao 125. Título do mais novo. Não trema. Não vou me sentir bem depois de matar você se você fizer isso. Com essas palavras que só poderiam ser consideradas humilhantes, Shin Eui-jeon não conseguiu nem responder. Todos os seus títulos anteriores não tinham sentido agora. A força de Mumu era algo que simplesmente o chocava. Ninguém pode detê-lo. Ele até considerou um cenário onde todos os quatro o atacassem juntos. Mas não conseguia ver um caminho para a vitória. Não. Mesmo que todas as seitas Murin se unissem para combatê-lo, não conseguiriam superar seu poder. Shin Eui-jeon olhou para Mumu com olhos trêmulos. Apenas o menor toque desse garoto provavelmente explodiria sua cabeça. É assim que é estar perto da morte? Todos os tipos de pensamentos passaram por sua mente. Ele não viveu uma vida ruim. Ele nasceu um capitão humilde e fez seu nome mais tarde na vida. Mesmo se ele morresse aqui, ele não se arrependeria. Então outro pensamento entrou em sua mente. Se esse garoto quisesse vingança, ele poderia simplesmente matar todos nós. Por que então ele mostrou sua força? As ações de Mumu não pareciam mostrar que ele queria vingança. Então por que ele estava exibindo esse poder? Quando Shin Eui-jeon se virou para Mumu, ele decidiu perguntar: se você vai me matar, apenas faça. Por que se preocupar em me mostrar sua força? Mumu deu-lhe uma resposta casual. Estou tentando mostrar que matar um dos quatro grandes guerreiros não é realmente difícil. Então você está tentando me humilhar? Por que eu me preocuparia com isso? Eu te contei. O que você me disse? Se eu matasse você e os outros três guerreiros, isso só tornaria as coisas mais irritantes. Com essas palavras, Shin Eui-jeon franziu a testa. Ele não conseguia entender o que a criança queria dizer. Mesmo que ele não fosse das forças do mal, qualquer um que tivesse seus pais assassinados iria atrás de seus inimigos. No entanto, esta criança não parecia ser assim. É porque ele não tem uma força por trás dele, já que só recentemente descobriu sobre seu pai. Se fosse esse o caso, ele poderia entender. Já que Mumu disse que foi adotado quando era jovem, o que explicaria por que ele tinha pouco carinho pelo pai biológico. Se ele cresceu com uma pessoa que é erudita, então há uma chance. A força de Mumu era claramente incomparável. Estava no mesmo nível do poder dos desastres naturais. Se Mumu decidisse seguir o caminho da vingança, poderia detê-lo. No entanto, havia uma coisa que o estava impedindo. As próprias intenções do menino eram não seguir esse caminho. Baque. Shin Eui-jeon se ajoelhou e olhou para Mumu enquanto dizia: não importa quem seja seu pai. Isso não muda o fato de eu ser seu inimigo. E mesmo que eu morra em suas mãos, não terei ressentimento. É assim mesmo? Mumu respondeu de forma bastante seca. Com esta resposta, Shin Eui-jeon tocou o Shin. Agora o fazia. Chegou ao ponto de tocar o chão com a cabeça. Não sei por que alguém pronto para morrer está fazendo isso. Não importa mesmo se eu morrer. Então por que você está fazendo isso? Não peço que você faça isso como seu inimigo que está prestes a morrer, mas como um guerreiro. Se você se vingar, por favor termine apenas com os quatro grandes guerreiros. Só matar vocês quatro? Por favor. Deixe nossos parentes de sangue viverem e acabem com sua vingança apenas com nossas vidas. Isso era o que ele queria.
O ciclo nunca iria parar se Mumu e as outras crianças decidissem matar uns aos outros. No entanto, se Mumu concordasse em encerrar sua vingança apenas com os 4 grandes guerreiros, então tudo bem. O peso de seus títulos era diferente do das pessoas comuns. De outra perspectiva, eles eram simplesmente 4 humanos no final. Shin El-Ijon acreditava que apenas 4 pessoas não seriam um grande sacrifício. Baque. Shin El-Ijon bateu a cabeça no chão mais uma vez. Por favor. Mumu olhou para ele e disse. Mas você disse que se eu matasse todos vocês, a Terra se uniria como uma só? Essa é outra coisa irritante. A pergunta de Mumu. Ele respondeu. Existe uma maneira de lidar com isso. Uma maneira? Nossas mortes podem ser feitas de forma limpa. Limpa? O que você quer dizer? Mumu ficou intrigado. Você disse que não queria que as coisas ficassem maiores e incomodassem você. Certo? Sim. Isso mesmo. Então, você só precisa garantir que o público não saiba o que nos matou. O que? A pergunta de Mumu. Shin El-Ijon levantou a cabeça. Adie a ideia de tirar minha vida por enquanto. Com isso, Mumu inclinou a cabeça. Um atraso nesta matança? Se eu morrer aqui, a notícia da sua vingança se espalhará por todo o reino. Não vou implorar pela minha vida. Bem. Tudo bem. Se você demorar em tirar minha vida, reunirei nós 4 aqui. Os olhos de Mumu brilharam com esta proposta. Você vai trazer todos eles? Sim. Juro pela minha vida. Essa foi uma oferta que Mumu nunca pensou que receberia. Se você terminar o ato em um lugar onde ninguém veria, nossas mortes não se tornariam um problema para você. Mumu tocou seu queixo. Ele deveria arriscar sua vida por esta oferta? Obviamente. Se as pessoas não soubessem que ele havia se vingado, ninguém o incomodaria. Esta não era uma proposta ruim. Mas, como posso acreditar em você? Eu confirmei que você pode limpar a terra com sua força se você se dedicar a isso. Por que eu faria falsas promessas para tentar salvar minha vida? Mumu olhou nos olhos de Shin El-Ijon. Mesmo que parecesse ter esquecido o medo, seus olhos não podiam mentir. O som de seu coração batendo e de seu corpo trêmulo mostrava claramente que ele estava pronto para a morte. Mumu olhou para ele e disse. Vejo que você está falando sério. Mas por que meios você trará os outros 4 grandes guerreiros? Eles vão concordar? Shin El-Ijon fez essa escolha porque viu a força desastrosa de Mumu. Mas e os outros guerreiros? Eles não acreditariam em Mumu a menos que testemunhassem seu poder. E mesmo que o fizessem, havia outro problema. Eles concordariam em desistir de suas vidas? Eu quero que você me dê uma chance. Uma chance? Isso. Alguns podem recusar se eu pedir que me sigam para evitar mais sacrifícios. Então como você trará todos eles? Com isso. Shin El-Ijon falou com uma cara amarga. Minha derrota irá comovê-los. Derrota? Sim. Todos eles. Inclusive eu. São guerreiros com nomes renomados. Minha derrota certamente os levaria até aqui. Shin El-Ijon usaria o cartão de simpatia. É claro que, mesmo dentro dos 4 grandes guerreiros, havia uma hierarquia que ditava sua ordem. Mesmo entre eles,
Um ou dois adorariam conhecer um homem forte fora do seu pequeno grupo de 4 rostos familiares. Se for esse o caso, trabalharemos juntos? Nós iremos. E eu irei pegá-los. Se você der a eles uma chance. Que chance? Dê a eles uma chance de lutar com você. Mesmo que sejam seus inimigos. Eles são guerreiros. E os guerreiros devem ter a chance de lutar até a morte. Esta foi na verdade uma proposta para os 4 grandes guerreiros. Ele sabia que suas chances de vitória eram mínimas. Mas não podia simplesmente pedir a seus aliados que desistissem de suas vidas sem lutar. Portanto, ele aproveitou esta oportunidade. Mesmo se perdermos para esta criança, isso terminará com o sacrifício de apenas nós 4, e seria uma chance de apagar a existência de um desastre se um de nós vencer. Ele não mencionou isso. No entanto, esta foi uma aposta com a menor probabilidade de sucesso. Por favor, aceite isso. Shin Eui-jong esperava desesperadamente que Mumu aceitasse seu apelo. Se o garoto mudasse de ideia e o matasse aqui, ele se tornaria um desastre ambulante que também mataria os outros 3. Baki. Shin Eui-jong, que imaginou aquele futuro sombrio, bateu novamente com a cabeça no chão. Por favor. Mumu, que continuou olhando. Finalmente respondeu. Muito bem. Ah. Eu fiz isso. Assim que Mumu aceitou sua oferta, Shin Eui-jong deu um suspiro de alívio. Era uma aposta que seria paga com sua vida. Este acordo evitaria uma tragédia maior e também lhe daria uma última chance de lutar contra esse monstro. Este era alguém que não poderia nem ser comparado àquele monstro de 17 anos atrás. Esta foi uma luta em que quase todas as chances de vitória estavam voltadas para Mumu. Ainda assim, não sabemos. Shin Eui-jong achou que esse movimento foi pelo menos inteligente. Os 4 conseguiram matar aquele homem no passado. Agora, 17 anos depois, teriam que fazer isso com seu filho. Isso é destino? Talvez fosse. Ele não tinha certeza de qual seria o final. Mas por enquanto decidiu que lutar até o fim era a melhor opção. Com esse pensamento, ele então se levantou. Quando Mumu se aproximou dele, Shin Eui-jong decidiu expressar sua gratidão. Obrigado por me dar a chance. Antes que ele pudesse terminar, Mumu levou um dedo à testa. Isso? Evidência de sua derrota. O que? Estalo. O dedo de Mumu se moveu de forma explosiva com um som alto e estridente. Kuak! Shin Eui-jong gemeu de dor enquanto seu corpo saltava para trás. Depois de voar 20 ou mais passos, ele só parou depois que algumas árvores quebraram seu impulso. Cool! Shin Eui-jong cambaleou para fora dos galhos e sentiu seus ossos tremerem de tanta dor que foi difícil manter o controle dos sentidos. Ele só teve um momento para se proteger com energia interna. Mas não conseguiu. O osso de sua testa parecia ter afundado. Kuak! Ah! A dor o assaltou por todo o corpo. Dengue! Mumu apareceu na frente dele enquanto Shin Eui-jong acenava com a mão em uma tentativa inútil de impedir mais alguma coisa. Isso é o suficiente. Não. Não é. Estalo. Mumu capturou um de seus braços e não o soltou. Apesar de sua luta inútil, Shin Eui-jong não conseguia nem se mexer. Mumu então disse: se você não puder usar um braço pelo resto da vida,
Não seria possível que os outros três ficassem um pouco em dúvida quando viessem até mim em vez de ficarem entusiasmados? Oh, o que? Ah! Talvez eu devesse fazer com os dois braços para torná-lo mais eficaz? O vice-diretor Dan Piuo queria seguir os dois imediatamente para ver o fim do duelo. O oponente de Mumu era Shin Il-jong, um dos quatro grandes guerreiros e poderia ser considerado um dos melhores dos atuais Morin. Um homem que poderia ser chamado de o melhor espadachim. A princípio ele teve certeza de que Mumu seria derrotado. Dan Piuo achava que ainda havia uma lacuna entre um monstro em crescimento e o produto final. Mas depois de ver a mudança em Mumu, ele não teve mais certeza. Aquela espada que Shin Il-jong mostrou. Embora a espada invisível não tivesse forma, era incomum ter tal energia contida nela. Talvez o homem tenha alcançado algum tipo de iluminação? Mais do que tudo, ele estava curioso para saber quem venceria com as mudanças de ambos os lados. Ele estava curioso para saber quem venceria com as mudanças de ambos os lados. No entanto, a situação parece ter mudado agora. Vice-diretor, por favor, vá e dê uma olhada. Disseram-nos para não fazer isso. Isso é realmente uma recusa? Vamos pensar primeiro na academia e levar os alunos até aqui. A pedido do diretor. O vice e os professores voltaram ao trabalho com relutância. Porém, até os estudantes ficaram curiosos sobre o duelo. Isso é uma bagunça. Sem o corpo docente presente, todos os alunos correriam para assistir. Por causa disso, ninguém pôde ir ver a luta. A razão pela qual ele teve que se mudar pode ser porque ele pensou que era a coisa certa a fazer. Talvez Mumu e Shin Il-jong estivessem considerando os danos que poderiam ter acontecido. De qualquer forma, os dois funcionários seniores ainda conseguiam controlar os estudantes. O vice-diretor então lembrou. Aquelas coisas que Mumu sempre usava. Ele não sabia por quê. Mas eles estavam no chão. Ele pensou que deveria guardá-los para Mumu em vez de deixá-los se perder. Então ele virou a cabeça. Por um momento, ele duvidou de seus olhos. Uma névoa branca e nebulosa pareceu aparecer por um curto período de tempo. E aquelas faixas de ferro desapareceram repentinamente. Como isso está acontecendo? O braço direito de Shin Il-jong foi esmagado. Mesmo antes disso, sua testa já estava afundada e machucada. Até o braço dele estava agora assim. Não importa o quão forte ele fosse mentalmente, ele não conseguia voltar a si. Shin Il-jong suspirou. Ele percebeu isso? Mumu aleijou o braço direito. Os ossos foram quebrados e os músculos dilacerados, garantindo que ele nunca mais seria capaz de erguer uma espada. Bem, o menino fez o que disse que faria. Ele então notou Mumu segurando sua mão esquerda. Isso é pior do que parece. Com seu braço direito completamente inútil, suas habilidades diminuiriam. Como resultado, qualquer ataque coordenado com os outros quatro grandes guerreiros não era mais possível. Perder o braço esquerdo também o tornaria um verdadeiro aleijado. Ele se perguntou se Mumu havia notado seu plano. Aia! Isso é retribuição? Se tivesse sido notado, ele não poderia dizer nada. Foi porque ele, como adulto e guerreiro sênior, temia o poder de uma criança e planejava fazer algo enganoso. Ele sentiu vergonha de si mesmo. Mais do que nada. Enquanto seus pensamentos corriam soltos,
Ele finalmente aceitou isso. Parecia que ele estava destinado a morrer nas mãos de Mumu. Perder os 2 braços não faria muita diferença agora. Aperte! A mão de Mumu agarrou seu braço esquerdo e apertou-o. Cuac! O rosto de Shin El-Ijon esquentou de dor quando Mumu perguntou. Eu quero te perguntar uma coisa. Diga. Ouvi muitas coisas sobre meu pai através de meus amigos. Mumu aprendeu muitas coisas sobre seu pai com Jin Yuki e Muyuva. A vida de guerreiro de seu pai era algo que Mumu nunca provaria. Mesmo que quisesse. Ele ouviu que para reivindicar o domínio sobre todas as planícies centrais, seu pai matou impiedosamente pessoas e guerreiros de outras facções, bem como pessoas inocentes. Depois de ouvir tudo isso, Mumu mudou de ideia. Eu gostaria de não saber nada. Essa foi sua opinião honesta. Seu pai, a pessoa mais temida de sua época, era o oposto dele, a quem seu padrasto ensinou coisas boas. Quanto mais ele aprendia sobre seu verdadeiro pai, mais decepcionado ficava. Por causa disso, Mumu ficou preocupado. Seria mesmo certo buscar vingança por tal pessoa? Se alguém aderisse ao dever filial, buscar vingança era a escolha correta. No entanto, seu pai era alguém que muitas pessoas temiam. Não sei. Mesmo que ele se vingasse, não haveria fim. Jin Yuki e Muyuva disseram que o apoiariam de qualquer maneira. No entanto, se ele tivesse feito essa escolha, ele sabia que eles teriam que fingir que estavam bem, mesmo que não estivessem. Isto está certo? Mumu ponderou um pouco sobre isso antes de decidir. Ele veria e então julgaria por si mesmo. Ele os responsabilizaria pela morte de seu pai. Mas a decisão final de matá-los seria algo que ele decidiria após conhecê-los. Não acho que ele seja uma pessoa má. Foi um julgamento que Mumu fez depois de ver esse homem sofrer. Mesmo agora, ele não conseguia sentir nenhum ressentimento por ele. Então, em vez disso, ele sentiu mais preocupação. Ele aceitou a ideia de Xiao e Jion porque pensou que poderia conhecer os 4 ao mesmo tempo. Mas agora tinha algo a perguntar. Ouvi dizer que você e os outros 3 foram até onde meu pai estava e mataram todos lá. Você já viu alguém que poderia ser minha mãe? Era sobre sua mãe. Ele tinha ouvido muitas coisas sobre seu pai, mas nenhum deles podia dizer nada sobre sua mãe verdadeira, já que todos os seus irmãos eram meio-irmãos. Ele queria saber antes de ir ao Palácio Imperial para encontrar Muyu. Como esse homem estava lá quando mataram seus pais? Ele se perguntou se saberia. E Shin El-Ijon apenas olhou para Mumu. Não importa quem olhasse para ele. As pessoas imediatamente se referiam a Mumu como um menino bonito com uma aparência que as mulheres adorariam. Mulheres de disposição semelhante estavam lá na época. A verdade do que aconteceu provavelmente o chocaria. Você sabe da existência da sua mãe? Sim. Ela deveria ser quem me deu a luz. Ao ouvir as palavras de Mumu, Shin El-Ijon ficou mais rígido. Para evitar qualquer potencial ressurgimento desse mal, ele foi lá pessoalmente e fez questão de eliminar todos os guardas e pessoas que ele e os outros guerreiros pudessem encontrar. No processo, eles tinham memórias que não poderiam apagar até agora. Você não consegue pensar em ninguém? Havia muitas mulheres. Muitas? Sim. E nenhuma delas se parecia comigo? Quando chegamos à base, lutávamos constantemente contra os homens. No processo, alguns dos nossos homens foram atrás de uma criança chamada Musan.
Acreditava-se que ele era o sucessor daquele homem. E algumas mulheres tentaram proteger e fugir com a criança. Ah! Musan foi mencionado aqui. Como foi dito? Ele morreu durante a guerra. Conseguimos lidar com todos que encontramos e entramos no grande castelo e base. Após uma ligeira hesitação, Shin El-Ijeon disse: matamos todos lá dentro. Aperte. Kuak. Com essas palavras, a mão de Mumu, que havia afrouxado, apertou firmemente o braço esquerdo de Shin El-Ijeon. Shin El-Ijeon, que havia perdido ainda mais as forças, gemeu de dor enquanto continuava. E, nós, procuramos por todo o castelo por alguém relacionado a ele. Encontramos então vários quartos com mulheres. Muitas? Sim. Havia muitas mulheres e algumas crianças aleijadas também. Aleijadas. Estávamos convencidos de que as crianças, com boa saúde ou aleijadas, eram todas filhas daquele homem. Decidimos matá-los. Mas as mulheres avançaram e imploraram-nos que deixássemos as crianças viver. Mumu sentiu seu rosto continuar a ficar mais rígido. A ideia de sua mãe ser uma daquelas mulheres o magoou emocionalmente. Ele estava se esforçando muito para não matar esse homem ali mesmo. E você acabou os matando? Nós os matamos. Mas eles disseram coisas que também eram bastante confusas. O que isso significa? Eles alegaram que tinham sido abandonados pelo seu senhor e por isso imploravam pelos filhos. Eles não seriam de nenhuma utilidade para o senhor. Então desejaram que as crianças fossem poupadas. Sem utilidades? Concluímos que a estrutura do esqueleto das crianças não era a ideal. Começando pelas crianças aleijadas. Elas eram inúteis para ele. O que você quer dizer? As mulheres lá não eram realmente suas mulheres. Em vez disso, eram apenas mulheres que ele usou para fazer o filho que desejava e que tivesse o nível certo de estrutura esquelética e músculos. Os olhos de Mumu escureceram. Isso significava que sua mãe também era tratada como uma ferramenta de produção de bebês. E não como humana? No entanto, ele também não conseguia acreditar em tudo que aquele homem estava dizendo. Ele poderia estar inventando coisas para fazê-lo odiar ainda mais o pai. Mumu mal se controlou. Então você quer dizer que minha mãe não estava entre elas? Não sei. Nós os matamos no local. Talvez um deles pudesse ter sido seu. Shin El-Ijeon se lembrou de algo. Pensando bem, havia uma mulher peculiar e um bebê. Ao contrário das outras mulheres, ela parecia digna. Ao contrário das outras mulheres que imploravam pelas suas vidas, ela escondia-se constantemente para garantir que o seu bebê seria salvo por alguém enquanto esperava por uma mudança na situação que desviasse a sua atenção. Eu sou a mulher do homem que você teme. Ayaran. Eu darei minha vida. Então, se vocês são pessoas que seriam chamadas de heróis, não tirem uma vida jovem. A imagem de seus últimos momentos. Quando ela morreu sem perder a dignidade mesmo sendo queimada, ficou gravada em sua mente. Um forte amor maternal que desejava salvar o seu filho. Uma mulher diferente das outras. Foi a primeira vez que os quatro foram movidos por alguém naquele lugar maligno. Seus corações fortes enfraqueceram. Além disso, ao contrário das outras mulheres e crianças que mataram, foi difícil perseguir esta mulher que acabará de dar à luz. Mas não poderia haver exceções. Quem fará isso? Não foi fácil para ninguém dar um passo à frente. Eu farei. Foi a lâmina sul do imperador.
Uma mulher chamada Ayaran e seu filho morreram nas mãos dele. Não. Shin El-Ijon olhou para Mumu e negou mentalmente. Não. Não pode ser. Se aquela criança tivesse crescido, teria a mesma idade de Mumu. No entanto, a lâmina sul do imperador não era o tipo de homem que falava duas coisas com a mesma boca. Mumu então perguntou friamente. Por que você não está falando? Havia uma criança da sua idade. Mas esse bebê deve estar morto. Então essa mulher não pode ser sua mãe. Então você não sabe quem entre muitos é minha mãe. Sinto muito. Porém, se você estivesse fora do castelo, talvez sua mãe nem estivesse lá? Ao ouvir suas palavras, Mumu olhou atentamente para ele. Ele então suspirou. Eu teria gostado se fosse isso. Mas ainda estou zangado com o que vocês fizeram. Que? Mesmo com seu braço esquerdo aleijado, você não parece tão arrependido. Criac! Quack! Os gritos de Shin El-Ijon ecoaram pela floresta. Shin El-Ijon gritou por um longo tempo antes de perder a consciência. Mumu, que já havia terminado, soltou sua mão. Criac! Deve ter sido difícil para Mumu controlar totalmente sua raiva depois de ouvir essas palavras. Sua mente era complicada. Que tipo de existência era seu pai? Muiu. Mui. Muson, ao contrário deles. As crianças que não eram perfeitas eram abandonadas. As mulheres eram usadas apenas para gerar filhos. E eu sou apenas um deles? Mui e até mesmo os outros subordinados não sabiam de sua existência. Dito isto, ele poderia ter sido um fracasso. Ele também não podia descartar a chance de ele ser uma criança abandonada. Pensar nisso o deixou com raiva. Estava se tornando cada vez mais difícil controlar sua raiva. Os músculos de Mumu começaram a inchar e a contrair-se. Era como se cada músculo estivesse vivo. À medida que a intensidade de suas emoções aumentava, o chão onde Mumu estava começou a rachar e tremer. Estrondo! O fenômeno bizarro não parou por aí. Rochas e fragmentos de solo começaram a flutuar. Mumu sentiu um batimento cardíaco forte. Naquele momento, tudo ao seu redor parou. Todos os limites visíveis começaram a desmoronar com ele enquanto a luz e a escuridão giravam ao seu redor. O que é isso? Naquele momento, Mumu sentiu uma forte atração por ele. A fronteira recém-criada tentava atraí-lo para outro espaço. Ele estava tentando se segurar. Mas o corpo de Mumu foi gradualmente sugado por ele. Foi então. Pac! Naquele momento, alguém entrou na barreira e colocou algo em seu pulso esquerdo. Foi a banda que controlou sua força. Assim que a pulseira foi colocada em seu pulso, a luz e a escuridão rodopiantes desapareceram. E a fronteira quebrada retornou ao seu estado original. Tudo havia parado. Os pedaços flutuantes de rocha caíram no chão. Se fosse um pouco mais tarde, teria sido uma bagunça. Uma voz suave soou em seu ouvido. Mumu franziu a testa e olhou para o espadachim de cabelos brancos à sua frente. Uma pausa no espaço e no tempo. Com isso, Mumu derrubou os limites da realidade e a luz e as trevas começaram a se cruzar. Vendo isso, o homem de cabelos brancos estalou a língua. Eu estava preocupado que isso pudesse acontecer. O outro lado além da fronteira estava tentando atrair Mumu. Mesmo que tentasse aguentar, o menino não teria escolha porque essa era a lógica dessas coisas.
Achei que demoraria pelo menos 20 anos ou mais. O menino superou essas expectativas. As faixas de Mumu foram feitas com a mais pura forma de ferro. Houve uma época em que havia um ditado bem conhecido que dizia que este material permitiria a qualquer pessoa abrir os 6 pontos dentro do seu corpo. No entanto, com o passar do tempo, o cultivo foi usado para criar o metal mais puro e limpo para restringir a energia. E como poderia uma faixa que era forte o suficiente para suprimir uma besta espiritual quebrar assim? Essa criança nasceu com a energia do céu, da terra, do sol e da lua desde o útero. A probabilidade era próxima de 1 em 1 milhão. A energia do céu foi distorcida e, por um momento oculto, a existência de Mumu já estava em um reino que transcendia os humanos. Contanto que não aprendesse artes marciais ou abordasse os princípios de crescimento. Ele pensava que essa criança seria capaz de viver como um menino comum. No entanto, isso só resultou em outra coisa. Um erro no plano. Em vez disso, parecia que o menino havia crescido ainda mais. Olhando para os arredores, ele percebeu que o poder de Mumu era exponencialmente maior do que quando as faixas o suprimiram. Este não era mais um estado onde ele pudesse ignorar. Foi certo deixá-lo sozinho? Por um momento, o homem não teve certeza. Mumu já havia ultrapassado o reino da humanidade. Ele não tinha certeza se deveria deixar esse tipo de humano permanecer vivo. Mas ele sentiu um puxão ao olhar para a tentativa de Mumu de resistir à lógica do mundo. Pet! Clac! O velho colocou a faixa de volta no pulso esquerdo de Mumu no momento em que o menino estava prestes a ser arrastado para o outro lado. A luz e a escuridão desapareceram assim que a banda foi colocada de volta. E a fronteira quebrada do mundo voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Se fosse um pouco mais tarde, teria sido uma bagunça. Mumu olhou para ele. Intrigado. Branco. Mumu notou a expressão alegre do velho e sentiu o calor dele. Essa energia quente estava apenas ao redor do velho. Quem é você? Ah! Faz tanto tempo. Já faz tanto tempo? Então você me conhece. Correto. Realmente? Mas estou conhecendo o avô pela primeira vez? He. Ao ouvir as palavras de Mumu, o velho caiu na gargalhada. Ele pensou que Mumu teria sido manchado pela violência devido aos vestígios da luta que viu. Pelo contrário. Porém, a criança ainda era bastante inocente. Foi certo deixá-lo para o estudioso. O padrasto de Mumu não era alguém que entendesse de cultivo ou treinamento de guerreiro. Mas era um homem que tinha energia pura dentro dele. Então ele confiou Mumu a ele. Não foi a escolha errada. Embora fosse invisível aos olhos das pessoas comuns, a luz brilhante dentro de Mumu era clara e inocente. Sem uma única mancha. Graças a Deus. Foi isso que permitiu a Mumu resistir à atração. O velho então disse: Você me viu quando era jovem. Mas não me lembro. Não se esforce para lembrar disso. Sempre cruzaremos a estrada se seguirmos pelo caminho certo. O que você quer dizer? Isso significa que, naturalmente, acabaríamos nos encontrando. Mumu inclinou a cabeça com essas palavras e perguntou com curiosidade: Mas vovô, como você conseguiu essas faixas de controle de força? Ele podia ver mais 3 faixas nas mãos do velho. Ele tinha certeza de que elas estavam quebradas. A essa pergunta, o homem respondeu:
Eu os trouxe porque você os deixou. Ah! Achei que durariam 20 anos. Mas elas não aguentavam a sua força. Os olhos de Mumu se arregalaram. Esse homem sabia dessas faixas. Então? Como o avô sabe sobre elas? Por que eu não saberia? Este velho é quem os deu a você. O avô fez? Até agora. Mumu pensava que essas faixas lhe foram dadas por seus pais. Agora, pela primeira vez, ele descobriu a verdade. Mumu perguntou: por que você teve que colocá-los? De acordo com meu pai. Eu os tenho desde que era bebê, então talvez. Não. Não. Não é o que você está pensando. Ah, pensei que você fosse meu verdadeiro avô ou algo assim. Hehehe. Isso não. O velho sorriu amplamente com essas palavras inocentes. Olhando para Mumu. Parecia que ele cresceu sem conhecer seus verdadeiros pais. Não havia nada que pudesse ser feito quanto ao seu desejo de vê-los. Mumu então perguntou: então por que o avô teve que colocá-los em mim? Você não sentiu isso antes? O que ele quis dizer? Ele estava falando sobre aquele fenômeno estranho? Você não sentiu como se o mundo tivesse parado agora há pouco? E a luz e a escuridão começaram a se entrelaçar em um caminho que estava levando você? Caminho? Isso mesmo. Você está falando sobre aquela força que estava me puxando? O velho assentiu e respondeu: isso é chamado de lógica do mundo. O que é aquilo? A sua pergunta. O velho respirou fundo antes de dizer: é como a causalidade de tudo. Causalidade? Sim. É um pouco difícil. Mas é como ordem. Karma. Destino. A expressão de Mumu ficou mais confusa com suas palavras. Pois ele não conseguia entender. Com isso, o velho estendeu a mão para um galho caído. Tac! Ele segurou o galho e desenhou um círculo na areia. Tudo o que nasce tem seu caminho e sua ordem. E é sabido que é uma ordem moral. Mas este anel não está limitado a apenas um. Mas em números. E números? Sim. O velho começou a desenhar círculos e formas ovais sobre o círculo original. Cada vez que se sobrepunham, formava-se uma espécie de esfera. A lógica do mundo cria numerosos ciclos que estão em constante evolução. Normalmente, não deveria haver uma saída deste círculo. 1. Nossas vidas nem sempre se desviam dessa linha e dos círculos traçados. E elas permanecem dentro do circuito. É assim que o destino funciona. Como você pode ver, há muitos círculos sobrepostos. Tão difícil. Você não precisa entender tudo. Simplificando. É raro. Mas há casos em que eles se desviam do círculo de vez em quando. Uma existência fora dos olhos do céu. Mumu nasceu lá. Então os céus estavam tentando levá-lo de volta. Você está dizendo que estou fora desse circuito? Está correto. Normalmente, você precisaria treinar muito tempo para ver os anéis que o levariam para fora. No budismo, é referido como uma concha. Concha? É apenas uma palavra usada. Aqueles que cruzam esta fronteira são conhecidos como seres supremos, transcendentes e muito mais. Mumu inclinou a cabeça. Então, você quer dizer que quase acabei indo para um plano superior? Bem, simplesmente. Sim.
É grande coisa alguém se transformar em um dos seres supremos? Se você cruzasse a fronteira que viu, nunca mais conseguiria voltar. É porque você já saiu desse ciclo. Mas por que eu fiz isso? A faixa sempre desempenhou um papel em impedir que sua força explodisse. Essa? Mumu levantou a mão esquerda. Chique. Ah! A faixa já estava vermelha e continuava a brilhar. Apenas um não é suficiente. O velho viu isso e mordeu o lábio. As outras faixas se moveram quando duas delas se fundiram em uma. À medida que se fundiram, formou-se uma faixa de 5 cores. E ele passou a colocá-la em Mumu. Naquele momento, a faixa vermelha também se juntou. As faixas eram feitas de aço e pareciam assim no passado. No entanto, agora era ouro. Criac! Os músculos de Mumu, que começaram a inchar, estavam encolhendo lentamente. Esse é pesado. Mumu sentiu seu corpo ficar mais pesado do que antes. Parecia muito mais pesado do que quando ele colocou o contador no 8. Essa faixa também parecia estar suprimindo mais sua força. Mumu se perguntou por quê. Ao olhar para a faixa e perceber que o mostrador havia mudado de 8 para 10. Há uma razão pela qual ficou pesado. O velho então disse: Esta é a forma original da faixa. É mesmo? Sim. Sem isso, parece que não aguenta mais sua força. Não tenho muito tempo. Então vamos conversar sobre isso. Você não tem tempo? O velho sorriu e disse: Se possível, nunca tire as faixas do corpo. Seu poder já está acima dos domínios da normalidade. Se você tirá-lo e perder o controle como fez agora, o caminho se abrirá novamente para puxá-lo para o outro lado. E eu não posso voltar se for embora? Pelo menos não até você aprender a controlá-lo. Mumu parecia um pouco desconfortável com isso. Então haveria uma maneira se eu pudesse controlar isso? Essa pergunta fez o velho olhar para Mumu. Apesar de reformar a forma completa das bandas, ele não tinha certeza de quanto tempo elas durariam. No final, ele tinha certeza de que eles se encontrariam novamente. Controle você mesmo. Mumu nasceu com a energia do céu, da terra, da lua e do sol. Seu corpo já estava acima de qualquer outro. Em vez de tentar cultivar uma energia clara, seria melhor cultivar a mente. O velho então disse: Então você seguirá esse velho até seu clã e tentará se aprimorar? O que você quer dizer? Estou falando sobre tornar um monge. Eles não vivem nas montanhas? He. Você está certo. Aquilo é. Mumu já viveu 17 anos de sua vida nas montanhas. Ele não queria se tornar monge e viver isolado das outras pessoas. Vendo a reação de Mumu, o velho acenou com a cabeça satisfeito. Isso é bom. Ele puxou algo das mangas. O item era semelhante a uma bolsa. Assim que ele abriu, algo grande saiu dele. Vendo a curiosidade de Mumu, o velho sorriu. A bolsa era pequena, mas podia conter muitas coisas. Quando ele virou a bolsa de cabeça para baixo, uma placa de pedra preta emergiu. Nela havia um poema. Os olhos de Mumu brilharam. Algo na placa de pedra negra parecia familiar. Ele olhou para ele com perplexidade quando o velho disse:
Esta é uma parte da iluminação deixada pelos sábios que abandonaram o caminho das artes marciais há muito tempo. Iluminação? Esta é a segunda metade e está gravada com a intenção de que aqueles que a leiam possam gravá-la e alcançar uma energia pura para se manterem firmes. Você está dizendo para cultivar a mente? Mesmo que a primeira metade não esteja intacta. O que você precisa é disciplinar a mente e se controlar. Então isso será de grande ajuda. Mesmo que a primeira metade não esteja intacta. Você precisa disciplinar a mente e se controlar. Então isso vai ajudar muito. O sábio sorriu e finalmente se voltou para a tábua de pedra preta quebrada. Embora ele já estivesse disposto a retirá-lo no passado. Houve um tempo em que todas as planícies centrais mergulharam no caos devido ao que estava escrito nelas. Mesmo aqueles conhecidos por serem calmos e amigáveis começaram a cobiçá-lo. A última parte das verdadeiras artes marciais celestiais está vindo a um mundo assim? Foi a arte marcial mais suprema. A chave para a iluminação trazida pelo sábio foi algo que poderia abalar toda Murim. 1. O olhar do sábio voltou-se para Mumu. Na verdade, ele não queria mostrar isso a ninguém. Ele sabia que se alguém defendesse isso, outro conflito começaria no mundo. Este era um tesouro dos céus e dos deuses. Todos aqueles que aprimoraram suas artes marciais desejariam isso. No entanto, Mumu parecia bem. Quem tirar essa tábua desta criança? Não. Quem poderia tirar o comprimido desta criança? Além disso, o primeiro tempo foi prejudicado e faltante. Compreender o conceito de corpo e mente seria difícil apenas no segundo tempo. Esta era apenas uma técnica de cultivo que fortaleceria a mente. Não algo que muitos desejariam. Mumu então perguntou: existe outro nome para esta tábua de pedra? O sábio ficou em silêncio. Seria melhor avisar essa criança? Ele hesitou quando disse: a compreensão do que está nele é o mais importante. Você não precisa se preocupar com o nome. Ele decidiu não dizer nada. Não havia necessidade nem de distribuir migalhas. Afinal, era mais importante para Mumu aprender seu conteúdo e se aprimorar. Ainda assim, pode não fazer mal nenhum dar-lhe algumas dicas. Garoto, existem regras para disciplinar a mente. Nunca deixe as pessoas saberem disso. Outras pessoas? Certo. Ok. Ha ha ha. Isso foi suficiente. Enquanto conhecesse Mumu e sua inocência, o sábio não teria nada com que se preocupar. Enquanto Mumu lia seu conteúdo, o sábio pegou uma caneta e disse: será difícil carregar a tábua. Aqui. Anote para que você possa ler quando quiser. Mumu balançou a cabeça. O que? Está bem. Eu memorizei. O que? O sábio franziu a testa. Essa criança memorizou tudo depois de ler apenas uma vez? Sem chance. Ele perguntou: você memorizou depois de ler uma vez? Memorizado? Certo. Depois de ler apenas uma vez. O sábio ainda estava pensando quando Mumu fechou os olhos e começou a entoar a segunda parte. Portão dos problemas infinitos. Vasto oceano de assuntos mundiais. Nuvens. Ouvir essas palavras chocou o sábio quando ele se aproximou de Mumu. Mumu claramente repetiu coisas da tábua. Posso olhar para sua cabeça por um momento? Minha cabeça? Só por um segundo. A este pedido. Mumu levantou a cabeça enquanto o sábio tocava o topo de sua cabeça com a palma da mão. O sábio então suspirou. Isso foi retirado.
Ele achou que era estranho. O ponto Yovan foi utilizado para eliminar distrações e fortalecer a concentração. Geralmente era usado para evitar que uma pessoa que estava aprendendo artes marciais se desviasse do que deveria ser focado. Se aquela coisa desaparecesse, as faixas que ele deu a Mumu não durariam. O sábio olhou para Mumu. Há algum problema? Haha. De jeito nenhum. Foi o que foi dito ao menino. Mas isso era um problema. O menino não tinha apenas um corpo incomparável, mas também uma mente brilhante. Ele queria selar o ponto de acupuntura aberto novamente. Mas não conseguiu. A lógica do mundo voltará rapidamente? As faixas não foram eficazes e agora esse ponto de acupuntura liberado também fez com que as coisas se desviassem ainda mais do caminho. O sábio estava preocupado com isso. Ele estava dando a tábua a Mumu para ajudá-lo a ganhar controle sobre seu corpo e viver mais. Mas será que o menino seria capaz de fazer isso? Santo céu! No final das contas, tudo dependia de Mumu. Em uma praça agora em ruínas dentro da Academia Celestial de Artes Marciais. Este lugar que estava cheio de alunos e professores agora estava pouco mais organizado. Houve uma comoção considerável apenas algumas horas atrás. Shin El-Ijon foi uma das pessoas mais fortes que apareceu na academia. Só isso já chamou a atenção de todos. Para piorar, o homem também estava duelando com alguém. Uma batalha feroz destruiu a vasta praça. Mas a outra parte neste duelo era um estudante da academia. Um novo aluno que se juntou. Aliás, merda. Não preciso saber outras coisas. Mas preciso saber o resultado. Não muito longe da praça. Os alunos se afastaram sob o controle dos professores. No entanto, um estudante do segundo ano estava escondido no lado oposto do prédio. Se eles lutarem, eles vão acabar com isso aqui. O aluno se escondeu nos arbustos. Não importa o quanto pensassem sobre isso. Este incidente não abalaria apenas a academia, mas o mundo inteiro. E a identidade do estudante que Shin El-Ijon estava lutando? Acho que ouvi dizer que ele não sabe nada sobre artes marciais. Em vez disso, apenas treinou os músculos. Como um cara assim poderia competir em pé de igualdade com um homem como Shin El-Ijon? Antes de se mudarem, não havia ferimentos visíveis. Apenas duas suposições poderiam ser feitas a partir disso. Isso significava que ou o grande guerreiro estava sendo cuidadoso com o garoto, ou aquele idiota estava escondendo seus poderes. Não importa como ele olhasse. Não parecia ser a primeira opção. Se o homem estivesse cuidando de um júnior, a praça não teria ficado assim. No entanto, este último também seria estranho. Fazia sentido alguém que não treinou artes marciais esconder sua força? Caramba! Estou curioso. Foi por isso que eles se esconderam aqui. Se eles tivessem perdido alguma coisa sobre o aluno, talvez não tivessem sido informados sobre o fim da briga. No entanto, outros também estavam assistindo. Mestre, mesmo assim, por que você tem que ficar comigo? Em resposta à pergunta de Tan Sou, Mestre Baekhyun corou ao dizer: como guerreiro, estou apenas curioso sobre o resultado do confronto. Realmente? Sim. Ah. Entendo.
Achei que você estava aqui com o mesmo propósito que eu. Para garantir que Mumu estivesse seguro ou para ajudá-lo caso ele se machucasse. Como pensei. O mestre é diferente. 1. Baekhyun lambeu os lábios enquanto Tang Sou a provocava. Embora mais jovem, esta criança parecia ter uma excelente compreensão das outras mulheres. Além disso, ela também estava preocupada com a segurança de Mumu. Porém, Como professora da academia, ela não poderia dar essa resposta. Esqueça. Apenas faça como o diretor disse. Mais ou menos é um estudante. Mestre, qual você acha que será o resultado? Você disse que está aqui pelo resultado. Então quem você acha que vencerá entre os dois? Baekhyun ficou em silêncio com esta pergunta. Ela só tinha visto os dois se encarando quando chegou. Só isso foi suficiente para chocá-la. Esse garoto é forte. Ela sabia que Mumu não era uma pessoa comum. No entanto, ela não tinha certeza se ele tinha o poder de competir com um dos 4 grandes guerreiros. Se fosse ela sabia que não duraria mais do que 3 segundos contra eles. Porém, quando se tratava de Mumu, ela não tinha ideia de como ele se sairia. Você chegou a uma conclusão? Enquanto Sou repetia a pergunta. Baekhyun suspirou. Este é o Ijon? Mumu certamente pode ser um aluno incrível. Mas esse homem é um dos grandes guerreiros que já atingiu um nível que não podemos alcançar. Esse foi o fator mais decisivo. A experiência. Mumu não tinha isso em todos os sentidos. Então não havia como Mumu vencer. O peso do título 4 grandes guerreiros é maior do que nunca e Mumu ainda é jovem. E mesmo se considerarmos sua estranha força como variável, não parece tão promissor. Não importa o quão forte Mumu seja. Você diz que é impossível? Sim. Tang Sou esperava algum milagre. Mas o adversário era simplesmente forte demais. Não. Ele estava além de forte. O homem era uma lenda viva. Talvez Mumu apenas sobrevivendo já fosse uma sorte. Mumu está fazendo isso. Isso. Quack. O que é? Baekhyun virou a cabeça para frente. O que fez Tang Sou parecer tão desesperada? Por um momento. Sua expressão ficou rígida enquanto ela se perguntava se o que estava vendo era real. Como isso aconteceu? Uma comoção estourou naquele momento. No meio da praça. O diretor estava ao lado do vice-diretor. O diretor estava olhando para o norte. Acho que o resultado já deve ser decidido. O que você acha? Vice-diretor? Eu também acho. Seja qual for o resultado. Uma coisa é certa. O que é? Em um futuro próximo, poderemos receber o mais novo e mais jovem grande guerreiro. Ninguém poderia negar as palavras do vice-diretor. Eles testemunharam a luta antes de partirem. Eles sabiam com certeza que Mumu continuaria crescendo. Eles não tinham certeza sobre essa luta. Mas Mumu continuaria a ficar mais forte no futuro. 1. Agora. Como você planeja morrer? Os talentos da criança foram reconhecidos e muitos são testemunhas disso. Disse que era possível ver pela semente como uma árvore cresceria. Essa criança certamente ficaria ombro a ombro com os 4 grandes guerreiros dentro de 5 a 10 anos. No meio da conversa. Uau! Ac! A comoção aumentou novamente.
Eles sabiam que alguns estudantes estavam escondidos e observando. Então qual foi essa reação? Naquele momento, Mumu apareceu na frente deles com seus músculos cinzentos e brilhantes e alguém em seu ombro. Esse alguém foi Grande Guerreiro Shin? Ah, ele desmaiou. Desmaiou? Os dois ficaram sem palavras. Mumu foi quem levantou Shin El-Ijon. Os dois não podiam acreditar no que estava acontecendo. Há poucos segundos, os dois discutiram a possibilidade de crescimento de Mumu nos próximos 5 a 10 anos. Mas isso agora era uma realidade. Não. Inacreditável. Não foi fácil para eles falarem novamente. Este foi um grande choque. Shin El-Ijon estava no auge das artes marciais e era uma lenda viva. No entanto, ele foi derrotado por um garoto de 17 anos? Um evento inacreditável que abalaria o mundo acabará de ocorrer. O diretor então disse: Vice-diretor, você não disse que é difícil para um monstro em crescimento derrotar um monstro perfeito? Entre aqueles que estavam escondidos e vigiando no meio da praça, não havia apenas estudantes comuns. Muitos como eles queriam saber o resultado do duelo. Eles eram os outros descendentes dos 4 grandes guerreiros. Do Yangwon, Guianseurin, e até mesmo o recém-lançado Hong Hyun estavam lá. Sem chance. Todos duvidaram de seus olhos. Eles pegaram Hong Hyun, que havia sido libertado. Ouviram um rugido tremendo e então seguiram para cá. Eles adivinharam que poderia ter havido uma luta entre 2 dos 4 grandes guerreiros. O que eles testemunharam não era algo que eles esperavam. Isso não faz sentido. Guianseu murmurou. Guianseurin o trouxe aqui. Ele também ouviu Mumu ser chamado de mestre por Du Yangwon. Mas isso... Estamos vendo isso corretamente? Du Yangwon perguntou em total descrença. O mestre Mumu é tão forte assim? Não. Foi ele mesmo quem derrotou o tio Shin? Você não consegue ver? Não é que eu não veja isso. Eu simplesmente acho impossível acreditar. Ele não aprendeu nenhuma arte marcial. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, o corpo de Du Yangwon tremeu de excitação. Mestre provou isso. O que ele provou? Seu treinamento muscular. Guianseu odiava esse homem. Músculos? Esse idiota realmente acreditou que Shin El-Ijon foi derrotado por uma criança que apenas treinou os músculos. Aquelas palavras. Seuan. Você começa o treinamento muscular também. Trabalhe duro nesses músculos. Pare com essa besteira. Ele queria dizer isso, mas não disse. Pois sabia o quão teimoso Du Yangwon era. Conversar com sua irmã teria sido melhor. Vocês. Ele ficou sem palavras. Hong Hyun olhou para Mumu com olhos vermelhos. Por que ela estava assim? Ela simplesmente foi ajudada por ele muitas vezes. E agora? Ver Mumu derrotar um dos 4 grandes guerreiros encheu seu coração de orgulho. É possível. Ela considerou os 4 grandes guerreiros como um muro que ela nunca seria capaz de superar. Talvez ela pudesse fazer isso agora, sem esperar envelhecer e enfraquecer. Aquela parede havia desabado bem na frente dela. E foi tudo por causa de um garoto de 17 anos. Eu estava desesperada. Apesar de ter um pai forte, ela só conseguia ver a derrota. Não importa o que fizesse. Porém, agora que viu um deles cair, sentiu seu coração ferver. Isso era o que ela queria.
Desde criança. O nascimento de um novo herói. Um sonho que ela desejava. E você parece gostar dele também. Mas eu já vou te avisando. Guian Seurin deu-lhe um aviso. Ah! Você não ouviu? Ele é meu. Você também gosta dele. Certo? Gosto dele? O rosto de Hong e Rion ficou vermelho. Naquele momento, Guian Seu entrou na conversa. Chamado de direito? Não importa quem diz isso agora. Não importa? Você realmente disse isso ao seu irmão? Ah! Pensando bem. Já há muito tempo que me diziam para trazer para casa um companheiro adequado. Certo? Eu farei. O que? Eu quero ele. Então vou tentar o meu melhor. As palavras de Guian Seurin fizeram seu irmão suspirar de frustração. Ele resmungou. Mas sabia que nada faria mudar de ideia. No entanto, o avô deles provavelmente lutaria com o menino para testá-lo. Ele acreditava que ninguém poderia vencer aquele homem. Ainda assim, você pode tentar. Tentar? Por que eu iria testá-lo quando o tio Xin acabou assim? Certo. Se você quiser derrotar Mestre Mumu, você precisa passar por mim primeiro. Você pode simplesmente largar isso. O que? Você está ignorando isso? Ignorando, você acha que um paciente pode dizer essas coisas? Vendo os dois homens discutindo, Guian Seurin bufou em escárnio. O orgulho dos homens fez com que todos se transformassem em crianças. Ela então se virou para Mumu. Não há necessidade do avô sequer lutar. Em vez disso, esta é uma situação que provavelmente o deixaria nervoso. Guian Seurin lambeu os lábios em antecipação. As 3 pessoas que foram deixadas para trás na prisão tinham olhares vazios em seus rostos. Um deles, Kang Mui, ainda estava preso por suas correntes. Enquanto os outros 2, os discípulos da East River Sword Star, o protegiam. Como vão as coisas? Kang Mui estava nervoso. O plano que ele havia feito tão meticulosamente falhou miseravelmente. Então não havia mais necessidade de ele permanecer aqui. Agora era sua chance de fugir. Agora era sua chance de fugir. Bem, não há chance de ele vencer. A intimidação que sentiu de Mumu foi extrema. Mas seu oponente era uma lenda viva. Depois de experimentar a técnica de espada daquele homem aqui, Kang Mui tinha certeza de que até Mumu acabaria sendo derrotado. Mumu não tinha apenas força bruta? Certo. Vamos correr. Pelo que ele sabia, os 2 homens que o protegiam eram inquestionavelmente fortes. Ele sabia que não seria fácil fugir. Mesmo que precisasse usar tudo o que lhe restava. Romper o portão bloqueado tinha que ser a prioridade. Uf! O jovem Gadon bufou com a mudança na respiração que estava ouvindo. Ele podia entender o que essa mudança significava. Foi a aposta de uma vida de Mumu. Uma aposta em que o resultado precisava ser decidido rapidamente. Um duelo entre seu mestre e um aluno da academia. Mesmo que o garoto seja um monstro, meu mestre é mais habilidoso. No final, mesmo que o menino dê o seu melhor, ele não deverá ser capaz de fazer nada.
Então, é claro, a chance era agora. Mas isso também foi um erro. Ele recebeu o título de um dos 10 guerreiros. Até mesmo seu Sajai próximo a ele poderia ser incluído nisso. Naquele momento, o jovem Choseio ajustou o corpo e falou com raiva. Porra! Não faça isso. Se você tentar fugir, cortarei sua cabeça antes que nosso professor retorne. O jovem Choseio também notou a mudança na respiração de Kang Mui. Ao seu aviso, sua respiração voltou ao normal. Yong Choseio se aproximou. Estou lhe avisando. Pak. Antes que suas palavras pudessem terminar, o portão da cela em que estavam se abriu. O portão foi empurrado? O jovem Choseio ficou chocado por um momento. Mesmo ele não seria capaz de fazer isso em tão pouco tempo. Suas mãos estão tremendo. O jovem Choseio ergueu a espada e reuniu energia nela. Ele então mudou-se para Kang Mui como um raio. Svi. Sua técnica visava diretamente a testa, pescoço, peito e estômago. Se apenas 2 pontos fossem atingidos, o corpo ficaria paralisado. Naquele momento, Kang Mui levantou a mão. O fogo irrompeu de suas próprias mãos e se transformou em um pilar de chamas que bloqueou sua espada. O jovem Choseio ficou chocado. Este foi, sem dúvida, Ki de Fogo. Você é o culpado. O jovem Choseio ficou furioso ao olhar para o fogo. Ao lado dele, o jovem Gadon estava olhando para Kang Mui enquanto sentia um arrepio vindo de cima. O jovem Choseio recuou apressadamente. Naquele momento, ele sentiu o frio descer e congelar o chão abaixo dele. Você! O jovem Choseio saltou do chão e chutou Kang Mui, que o evitou. Não? Kua! O jovem Choseio gritou quando o Ki do relâmpago o atacou no momento em que seus pés tocaram o chão. O Ki relâmpago paralisou seu corpo de dor e tornou impossível para ele se mover. Kang Mui então mirou em seu coração sem perder o ritmo. Pak! Algo voou para Kang Mui. Quando a peça da armadura atingiu a mão de Kang Mui, o jovem Choseio conseguiu recuar. Quem jogou foi o jovem Gadon. Saiu ele. Eu sei. O jovem Gadon respondeu gravemente. Embora se soubesse que o Ki do fogo e o Ki do gelo não se misturavam, eles também foram treinados para entender que o Yin e o Yang existiam juntos. Pode-se dizer que ninguém poderia lidar com ambas as energias, pois eram de natureza oposta. Svi. No entanto, tanto a chama quanto o gelo estavam aqui. O jovem Gadon não conseguia entender isso. Como essa criança foi capaz de fazer isso? Um equipamento. Talvez? No entanto, Kang Mui não tinha tal coisa em seu corpo. Ele então perguntou: como você consegue lidar com 3 energias ao mesmo tempo? Eu tenho que te contar? Kang Mui bufou em resposta. Os mortos não tinham motivos para saber. E ele não contaria ao seu oponente sobre suas habilidades de qualquer maneira. Do jeito que as coisas estão, vou matar vocês 2 antes de morrer. Esse será um bom presente para seu professor. Ha ha ha. Esse monstro, o Estrela da Espada do Rio Leste, era o problema, não seus discípulos. Diante da arrogância do menino,
O jovem Chuseio grunhiu. Aperte! Não sei como você consegue lidar com 3 energias simultaneamente. Mas não passa de truques. Vamos subjugá-lo juntos. Vamos fazer isso. A partir do momento em que Kang Mui mostrou que conseguia lidar com 3 energias diferentes, eles não o desprezaram mais. Você acha que pode lutar contra 3 energias diferentes? Kang Mui e os 2 espadachins moveram-se juntos. Pet! Naquele momento, os 3 estavam prestes a colidir. Svi! Bang! Alguém caiu pelo buraco no teto. Graças a isso, os 3 não tiveram escolha senão dar um passo para trás. E a pessoa que entrou na cela era Você? Kang Mui e Yang Choseio ficaram chocados ao olhar para Mumu. O que? Como ele está aqui? Nenhum deles conseguiu esconder a curiosidade. Por que esse cara apareceu de repente aqui novamente depois de sair para um duelo? Eles nem conseguiam ver nenhum ferimento em Mumu. Foi como se a luta tivesse parado no meio. O jovem Gadon, que não conseguia entender o que estava acontecendo, perguntou. O que aconteceu? Sobre o quê? A briga com meu mestre? A luta? Acabou. Acabou? Sim. Então onde está o mestre? Por que você é o único? Ele está gravemente ferido. Então foi levado às pressas para a enfermaria pelo diretor. As palavras inocentes de Mumu chocaram ainda mais os 3. Ao ouvir as palavras de Mumu, todos ficaram atordoados. O Estrela da Espada do Rio Leste foi ferido e agora estava na enfermaria? Nenhum deles poderia compreender o que isso significava. Mesmo sendo inimigos. Yang Gadon, Yang Choseio e Kang Mui tinham a mesma opinião neste momento. A primeira emoção deles foi o choque. Professor perdeu para ele? A Estrela da Espada do Rio Leste perdeu? Um dos 4 grandes guerreiros. Os melhores guerreiros da atual Murim. Foi derrotado. Esta foi uma notícia que poderia abalar o mundo. Como resultado, a negação foi a primeira coisa que se seguiu ao choque. Absurdo! Como nosso mestre poderia perder? O jovem Chuseio, em seu caráter mais agressivo, gritou alto. Ele poderia ter sido seu professor. Mas para ele, a Estrela da Espada do Rio Leste era semelhante a uma montanha que nunca entraria em colapso. O jovem Choseio não conseguia acreditar que tal homem seria derrotado por um simples garoto de 17 anos. Qual é o absurdo aqui? Mumu inclinou a cabeça, fazendo o rosto do jovem Choseio ficar ainda mais vermelho. Como pode uma criança como você se atrever a... Choseio. Yang Gadon o deteve. Sayun? Você ouviu esse bastardo? O fluxo da conversa era onde o jovem Choseio poderia acabar correndo para tentar machucar a criança. No entanto, o jovem Gadon sabia que seu Sajai não conseguiria lidar com Mumu. E se Mumu realmente derrotasse seu mestre? Então ele nem seria páreo. Kang Mui então falou. Você disse que derrotou a Estrela da Espada do Rio Leste? Ele também não foi capaz de simplesmente acreditar nisso. Ele inicialmente tinha uma pequena expectativa de que Mumu pudesse vencer. Mas seus pensamentos rapidamente se voltaram para correr para salvar sua vida. Sim. Isso é um problema?
Gole. Na confirmação indiferente de Mumu, Kang Mui engoliu em seco. Foi um problema? Isso estava além do nível de apenas um problema. Como isso pode ser? Ele pensou que a sensação de intimidação do duelo poderia estimular Mumu a um nível superior. Mas isso era mais do que ele esperava. Kang Mui pensou que o Estrela da Espada do Rio Leste ainda seria vitorioso no final. Mas aconteceu o contrário. As repercussões disso não se limitariam a apenas uma ou duas coisas. Embora isso não aconteça imediatamente, os rumores da vitória de Mumu ainda se espalharão. Foi apenas uma questão de tempo até que a fama de Mumu fosse elevada a um nível de guerreiros incomparáveis. Enquanto ele fazia algo que muitos consideravam impossível. Caramba! Assim que isso acontecesse, os membros das 8 famílias do mal que haviam jurado lealdade a ele se voltariam para Mumu. Quem não seguiria alguém que pudesse provar que possuía um poder tão monstruoso? Isso não pode acontecer. Mumu então perguntou a Kang Mui com alguma confusão. Mas o que está acontecendo aqui? Não decidimos que você esperaria pacientemente? E isso? Você estava, talvez, brigando? A pergunta de Mumu. Kang Mui ficou sem palavras. O que ele deveria fazer? Ele ficou confuso e nervoso enquanto lutava para encontrar uma resposta correta. Eu preciso escapar das garras desse cara. Se ele não fugisse agora, acabaria nas mãos de Mumu para sempre. Kang Mui então olhou para ele. Embora parecesse bem por fora, Mumu deve ter sofrido ferimentos internos críticos desde que lutou contra um dos 4 grandes guerreiros. Agora é minha chance. Mumu ainda não conhecia seu verdadeiro poder. Não era exagero que aquele que era capaz de utilizar 3 energias diferentes fosse quase igual aos 10 melhores guerreiros. Eu preciso usar o Ki Relâmpago. Seu item monstruoso deu-lhe Ki de chama, Ki de gelo e Ki de relâmpago. Foi dito que o Ki do relâmpago era a mais eficaz das 3 energias. O Ki relâmpago dispersa a energia interna do oponente. Enrijece e paralisa seus músculos. Depois de paralisar seu corpo com Ki relâmpago, posso escapar por aquele buraco no teto. Kang Mui fez um plano em tão pouco tempo. Ele percebeu que precisava distrair Mumu. Então olhou para o jovem Shuzeio. Sim. Você fez um ataque surpresa? Ataque surpresa? Mumu virou a cabeça para o jovem Shuzeio. Sim. Kang Mui não perdeu a chance. Pak! Como um raio. Ele lançou um chute cheio de Ki relâmpago em Mumu. O chute acertou diretamente no pescoço de Mumu. Puak! Feito! O engano funcionou. Mas os olhos de Kang Mui se estreitaram quando as faíscas azuis penetraram em Mumu. Por outro lado, Mumu estava simplesmente olhando para ele como se estivesse se perguntando o que Kang Mui estava fazendo. Não. Certamente o Ki do raio deve. Desde que Mumu foi atingido, seus músculos certamente enrijeceriam. Kang Mui, que percebeu que Mumu poderia ficar com raiva depois do que tentou fazer, imediatamente pulou em direção ao teto. Pet. Naquele momento. Pak. Uk. Mumu agarrou pelo tornozelo, deixando Kang Mui nervoso a ponto de chutar a mão de Mumu. Mas Mumu usou o tornozelo de Kang Mui para jogá-lo no chão. O som do ar escapando de seus pulmões e boca pôde ser ouvido quando este caiu no chão.
A dor era indescritível. Ele sabia com certeza agora que nenhum dos 3 tipos de Ki era eficaz em Mumu. O que foi isso agora? Que? Fez cócegas. A quantidade de Ki relâmpago que ele usou deveria ser capaz de paralisar até mesmo um guerreiro habilidoso. Mas Mumu só sentiu um formigamento? Kang Mui se sentiu ainda mais perdido. De onde diabos veio esse monstro? Ele não conseguia entender. Mesmo aqueles que ele considerava monstros não podiam ser comparados a Mumu. Ele também. Eu também. Não serei o senhor. Kang Mui fez uma cara de desespero com a injustiça do mundo enquanto perdia a consciência. Mumu, que o havia atordoado, tirou a mão e olhou para o jovem Shuzeio. Como prometido. Não tocamos em Kang Mui. Maldito monstro. O jovem Shuzeio engoliu em seco com essa visão. Depois de ver Kang Mui, que utilizou 3 tipos diferentes de Ki em um ataque, sendo esmagado tão rapidamente, ele não pôde mais negar. Este monstro à sua frente era um novo grande guerreiro. Meu mestre! O jovem Shuzeio e o jovem Gadon não conseguiram esconder seus sentimentos complicados. Os rumores se espalharam rapidamente. Em apenas um dia, toda a academia soube do calouro que conseguiu derrotar o Estrela da Espada do Rio Leste apesar de não conhecer artes marciais. Isso foi o suficiente para chocar todo o corpo discente. Espere. Ele nem aprendeu artes marciais? Como o cara que dizia não ter aprendido artes marciais derrotou aquele grande homem? Há muitas outras crianças que viram. Sério? Ele também falou bastante quando chegaram à enfermaria. O que? Houve rumores de que esse cara passou no teste de admissão apenas com sua força. Também ouvi dizer que ele foi um dos que prendeu os culpados do caso de incêndio criminoso. Como um cara com nada além de força fez tantas coisas? Oh! Você não sabia? O que? Você acha que é possível fazer isso com um simples treinamento de força? Então ele deve ter aprendido uma técnica para melhorar seu corpo. Parece que sim. O neto do Punho Celestial do Norte disse algo assim. Ele disse que era treinamento muscular? Isso não é apenas treinamento de força? Sim. Como você pode derrotar a Estrela da Espada do Rio Leste treinando seus músculos e usando seus 2 punhos? Eu sei. Então, alguém pode aprender esse treinamento muscular? Isso foi o que o gerente do Dormitório Celestial Norte disse. Eu quero ir para esse treinamento agora. Incrível. Eu também quero. Os rumores não intencionais começaram a crescer e se espalhar. Além da derrota de um dos 4 grandes guerreiros, o foco principal estava mais nas artes marciais que o garoto de 17 anos poderia ter aprendido para se tornar tão forte. Os rumores não se limitaram apenas aos primeiros anos. Rumores sobre Mumu também se espalharam entre os mestres, que ficaram desconfiados e interessados. Para derrotar a Estrela da Espada do Rio Leste, que tipo de artes marciais a criança aprendeu? Em vez de artes marciais, tudo o que ele fez foi o simples treinamento externo dos músculos. Não. Você não está dizendo que isso é possível sem energia interna. Certo? É possível. Além dos 2 mestres especiais que possuíam títulos na academia, a criança também derrotou a Estrela da Espada do Rio Leste. O método de treinamento desta criança não é simples.
Que tipo de método de treinamento estrangeiro ele precisa para ser capaz de realizar tal milagre? Um boato entre os estudantes da academia diz que é devido ao treinamento muscular. Treinamento muscular? Não importa o quanto eles ouvissem os rumores. Tudo isso parecia apenas um empurrão para treinar seus músculos. No entanto, a mente humana era única. Se fosse algo que um aluno sem mérito ou fama fizesse, a maioria das pessoas consideraria isso um absurdo e ignoraria. No entanto, suas perspectivas mudaram desde que a estrela da espada do Rio Leste foi derrotada. Deve haver alguma coisa. Na verdade, é impossível com um simples treinamento muscular. Também estou curioso para saber quem passou uma técnica tão boa para aquela criança. Mesmo aqui. Mas há algo mais problemático agora. O que é aquilo? O fato de o aluno conseguir fazer isso apenas com treinamento muscular trouxe uma nova mania entre as crianças. Eles querem que isso seja ensinado? Isso é real? Mestre Kak, você está planejando aprender? Mesmo que o aluno queira. Isso é tão importante? Não é mais impossível considerar aquela criança um estudante? Desde que ele derrotou a estrela da espada do Rio Leste, Mumu já deveria ser referido como um grande guerreiro. O que? Você acha que é comum ter a chance de ser ensinado por alguém desse nível? Você acha que vou perder essa chance? Que? Esta é uma chance para a academia. O lado gerencial da academia. Temos que sacrificar tudo para poder aprender algo que nos impulsione. Dessa forma, até os mestres da academia começaram a se interessar pela formação de Mumu. Apenas 2 dias se passaram desde o incidente e tudo o que se seguiu. Os rumores gradualmente se tornaram um debate público à medida que esses tópicos apareciam com mais frequência. Em uma pequena vila um pouco distante da academia, 2 estranhos entraram numa casa de hóspedes próxima. Os 2 estranhos se destacavam tanto porque seus rostos estavam cobertos por chapéus de bambu, dando-lhes uma atmosfera incomum. Um velho de longa barba branca, cabelo azul índigo e segurando uma bengala em forma de cabeça de cobra podia ser visto cortando a casca de uma moreira. Sua companheira, uma mulher que segurava o que parecia ser uma néspera, também não parecia uma pessoa comum. Eles sentaram lá e chamaram um garçom para fazer um pedido. Estou morrendo de sede. Traga-me a bebida mais forte que você tiver. Pai. O que você gostaria de comer? Sopa de pato. O que você quer? Criança? O mesmo. Sim. Por favor, espere um momento. O garçom anotou os pedidos e correu para a cozinha. A mulher deixou cair a sacola amarrada nas costas e disse ao homem: Esta tarde, veremos Seu e Seurin pela primeira vez em muito tempo. He. Certo. Será bom vê-los depois de tanto tempo. Espero que nada tenha acontecido. Ao ouvir as palavras dela, o velho tirou o chapéu e sorriu. Não se preocupe. Esse cara é mais cauteloso do que qualquer outro que conhecemos. Então eles não tocarão na filha de Vansuk tão cedo. Isso é bom. Mas me sinto mal por ele ter perdido seu discípulo mais jovem. Vamos nos apressar e comer. Não viemos até aqui sem parar? Sim. O que você planeja fazer a seguir? Ao ouvir as palavras da mulher,
O velho balançou a cabeça. Já se passaram mais de 17 anos desde que ele abraçou a própria neta. A mulher percebeu seu humor. Sorriu e disse: Seu An e Seurin já têm 18 anos. He. Certo. As crianças já cresceram. Parece que foi ontem que eles estavam segurando minha mão. Certo. Já crescida e com 18 anos. Ela já deveria ter idade para se casar. Talvez ela tenha encontrado alguns bons amigos no Dengue. Antes que ela pudesse terminar a frase, o velho bateu na mesa. Foi um golpe forte. Mas a mesa nem se mexeu. Ficou claro com isso que o homem não era um guerreiro comum. O velho barbudo então disse: Casamento para Seurin. Pai. Acabei de dizer isso com base na idade dela. Não. Até que meus olhos não possam mais ver. Você planeja viver até que aquela criança morra? O velho tossiu sob o olhar da mulher antes de falar novamente com uma voz séria. Eu sei que ela não pode viver assim e casar é importante. Mas se alguém quiser se tornar amante da minha Seurin, devo gostar dele primeiro. E qual é o seu critério? Aparência. Dignidade e modos básicos no trato com as famílias. Ele também não deveria saber artes marciais? Ele também deve ser capaz de resistir a 5 ataques deste velho. Então quem quer que seja provavelmente preferiria viver sozinho. Você acha que um estudante da academia poderia impedi-lo? Essa é a única maneira de Seurin ser protegida. A mulher estalou a língua ao ver este lado do velho. Pelo que parece, o casamento parecia estar a quilômetros de distância para Seurin. Quem entre os estudantes seria capaz de lidar com 5 ataques do ar venenoso do oeste? Guianjeon,